Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho em Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é dia de trazer temas espinhosos, porque a gente vai continuar falando da pesquisa Quest, que não deu para a gente terminar ontem, então vamos entender por que ali alguns pontos desagradaram e quais pontos desagradaram, por que isso está causando tanta rejeição no mercado financeiro. Mas a gente tem outros pontos também para falar para vocês. A gente vai trazer duas manchetes de mídias hegemônicas para discutir com vocês em relação ao salário mínimo e em relação à Milei também. Então tem uma série de assuntos para a gente falar aqui, mas antes de bom dia, não, né? Antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é dia da gente continuar falando da pesquisa Quest aí, mostrando que o mercado não está nada feliz com o Lula, né? Porque onde já se viu, né, tentar melhorar a vida das pessoas, o mercado não gosta muito disso, né? Mas vamos também falar aí da mídia, que abraçou de vez aí o liberalismo econômico, tá até elogiando demais o nosso anarcocapitalista roqueiro aí, o Milei. Vamos falar também aí das propostas aí do pacote da Haddad que já começaram a tramitar aí no Congresso, então tem bastante coisa pra gente falar hoje. Então a gente já pode passar para nossa agenda, né, Débora? Vamos ver o que tem hoje pro nosso telespectador enfrentar durante esse dia? Hoje é uma agenda um pouco mais enxuta do que a gente teve nos dias anteriores, que a agenda estava muito extensa por conta dos índices dos gerentes de compras. Hoje a agenda está um pouco menos concentrada e com menos indicadores também iguais, né? Porque quando tem o índice dos gerentes de compras, eles saem para vários países. Isso acaba tomando um espaço muito grande. Mas vamos lá. A gente teve encomendas à indústria às 4 horas na Alemanha, teve vendas no varejo 7 horas da zona do euro, então 2 dados aí europeus sendo divulgados durante a manhã, e aí a gente já pula para 10h30 da manhã, quando vai sair a balança comercial, importações e exportações dos Estados Unidos. Então a gente tem um salto de agenda bem grande aí no meio do caminho. 10h30 da manhã também saíram os pedidos de auxílio-desemprego da semana até dia 30/11, e a gente tem também na Alemanha, 12h15, daqui a pouquinho, o discurso de membro do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu em um fórum, um colóquio que está acontecendo por lá. Tem também dirigente do Banco da Inglaterra participando do evento feito ali pelo Financial Times, promovido pelo Financial Times. O mesmo evento que ontem teve participação de Jerome Powell. Às 15 horas sai a nossa balança comercial e temos reunião ministerial aí acontecendo, da OPEP, né, no caso, acontecendo na Áustria ao longo do dia todo. Esse dado aqui não é bem um dado, é um evento, né, uma reunião, deve ficar bem no radar, porque ontem a gente teve a divulgação dos poços de petróleo em operação e o mesmo dia que a Arábia Saudita falou em postergar cortes de produção de petróleo. Então está todo mundo de olho se vai postergar ou não esses cortes de uma forma geral no OPEP. Por isso essa reunião ela deve ganhar um pouco mais de relevância por conta da sua influência no preço do petróleo. Mas como eu falei, hoje uma agenda mais enxuta, praticamente não tem indicadores brasileiros a não ser a balança comercial. Então um dia mais tranquilo em indicadores, mas muito grande em expectativas, porque cresce a expectativa pelos dados de emprego nos Estados Unidos e pela reunião que vai acontecer na semana que vem do Copom aqui no Brasil e do FONC nos Estados Unidos. Vamos então já começar o nosso giro internacional, Débora, com aquela notícia que a gente sugere todo dia para vocês aí, para vocês entenderem o que está no radar, o que o mercado está esperando, o que já aconteceu, o que pode acontecer ainda, né? Mas na Ásia, né, o loucão ainda tá gerando aí repercussão, né? Então provavelmente vai começar a ser votado o processo de impeachment dele aí. Acho que é amanhã, no sábado, se eu não me engano, e parece que vai começar a tramitação disso aí. Então, e mesmo assim aí, ele ferrou o barraco inteiro, né? Porque tá todo mundo aí só falando disso, nem de sinal aí de alguém falar, por exemplo, do PIB da Coreia, não teve efeito nenhum, né? Ficou em segundo plano, não teve como, o PIB coreano foi divulgado ontem, mas ficou totalmente em segundo plano porque todos os olhares estão voltados justamente para essa incerteza política, por essa instabilidade política que está acontecendo lá na Coreia do Sul. Então está todo mundo de olho se esse processo de impeachment vai ser votado mais rapidamente ou não. A expectativa é que seja votado sim essa semana ainda. E essa repercussão negativa que teve nos mercados asiáticos, inclusive contagiou muito os mercados asiáticos ontem. Uma instabilidade política numa região pode sim
contaminar toda a região asiática, né, ou se fosse em qualquer outro continente também da mesma forma. Então acabou jogando todo mundo ontem para o terreno negativo e hoje essas perdas continuaram. Algumas bolsas asiáticas conseguiram se desvencilhar desse movimento, mas a maioria das bolsas ainda foi para o terreno negativo, só que um pouco mais misto que ontem. Hoje algumas bolsas, porque ontem basicamente só o TAIEX que tinha conseguido se desvencilhar. Hoje um pouco mais de bolsas conseguiram se desvencilhar desse pessimismo que está aparente lá na Ásia, mas a gente continua vendo essa repercussão mesmo negativa dessa lei marcial, que depois voltou atrás, enfim, mas só de ela ter sido, né, colocada, isso já fez um estrago imenso. E hoje o KOSPI sul-coreano, ele acabou caindo novamente. Ontem ele tinha caído mais de 1%, hoje o KOSPI cai 0,90%, então continua nessa tendência de queda. Vocês podem ver que ele até chegou no ponto mais baixo dele do gráfico ali nos últimos 6 meses, justamente porque isso afetou de forma bem negativa, né? Teve um impacto bem negativo na Coreia do Sul. E as empresas lá não estão conseguindo realmente sair desse movimento, não estão conseguindo fôlego para irem para o terreno positivo e virar esse cenário. Então é uma instabilidade política que acaba, sim, influenciando bastante de forma geral. A gente teve uma série de outras notícias na Ásia nessa manhã e ontem também, mas todas elas foram para o segundo plano, porque está todo mundo realmente de olho nessa incerteza e nessa instabilidade política da Coreia do Sul. Isso deve continuar dando pano para manga ainda, e o Coreia do Sul, né, o KOSPI sul-coreano aqui, que é o principal índice de referência da Coreia do Sul, vai continuar amargando perdas enquanto isso não estiver resolvido por lá. Vamos agora para o Brasilzão aí, já vamos retomar o assunto de ontem, né? Na verdade, a gente quase não falou do assunto de ontem porque a gente ficou mais bravo do que a gente falou, né? De fato, a gente detalhou a pesquisa Quest, que mostrou aí a avaliação do governo Lula, e o mercado aí não tá nada feliz, né? Quem mandou ajudar pobre, né? Coitado aí, o mercado aí, coitado, muito irritadinho, nosso amigo mercado, né? Mas a gente pode começar aqui com o primeiro gráfico, já mostrando para vocês aí o que o mercado financeiro está achando. Então você tem que agora está 90% do mercado financeiro está achando que a avaliação do governo Lula é negativa, o mesmo valor que você tinha lá em março de 2023, ou seja, eles até fizeram um pouco de paz com o governo Lula lá no meados desse ano. Você teve aí 42%, 43% aí lá para maio, e agora disparou essas 105 pessoas, né? Vamos lembrar aí que é a opinião de 105 pessoas, muito relevante mesmo a gente ter a opinião de 105 pessoas aí para saber o que elas acham do governo Lula, né? Então 105 pessoas, eu tenho turmas na Unip que são maiores do que isso, mas pelo visto aí essas 105 pessoas aí devem assim, ser muito importantes para a gente ouvir a opinião delas. Então, aqui está a opinião sobre o que o mercado está achando do governo Lula, né? Eles não estão gostando aí porque parece aí que essa coisa de dar salário mínimo acima da inflação, essa coisa de não querer cortar a aposentadoria de idosos, essa coisa de você ter que ajudar as pessoas com Bolsa Família, não é uma coisa que agrada muito o mercado, né, Débora? Exatamente, até porque o mercado ele só está olhando para o que dá lucro para ele, né? Então, se você vê ali, né, num cenário mais restrito, porque é isso também, o mercado financeiro às vezes tem análises tão profundas quanto um pires. Eles não conseguem ver para além do médio prazo, às vezes até do curto prazo. Então, eles não conseguem também pensar que uma renda mais alta pode reverter em lucro para as empresas no final das contas, porque você vai ter gasto, e essas pessoas vão ter mais poder de consumo, e isso também volta. Se a gente for pensar, para o governo central, para o governo federal, volta como arrecadação, e para as empresas você também tem mais gente consumindo, traz expectativas de lucros maiores. Mas o mercado financeiro parece que ele está realmente numa queda de braço ali, tentando mostrar mais um posicionamento, eu diria até mais um posicionamento político do que qualquer outra coisa. Quando a gente olha, vamos para o segundo gráfico, porque o segundo gráfico é sobre a aprovação do ministro Fernando Haddad, que ainda tem ali um patamar positivo um pouco maior, mas que caiu também durante o ano, né, André? Então, não, tenta agradar o mercado, vai lá, acena, solta rojão para o mercado,
para tentar mostrar assim, ó, a gente está com responsabilidade fiscal, vai entregar a meta, mas daí agora o papo é, não, mas em 2027 vai acabar tendo problemas fiscais gravíssimos, não se olhou para o longo prazo, né? Então não adianta, o Haddad chegou no máximo 65% aí, e agora está 40%, 41%, e a negativa já está chegando a quase 20%, é isso, né? Quase 20%. Não adianta. O Paulo Guedes, ele quebrou o teto todo ano, no último ano, a quebra do teto de gasto aí foi meramente para a eleição, não teve outra explicação, né? Criou-se um estado de emergência lá para poder não cumprir o teto de gastos e não sofrer um processo de impeachment. Então, você teve isso. Então, não adianta. O mercado não gosta, não quer nem saber sobre um governo mais progressista que tenta ficar na corda bamba, né? Agradar o mercado, mas também não ferrar tanto a vida dos mais pobres, né? E a gente tem também a visão sobre o arcabouço fiscal, aqui no próximo gráfico, né? Vamos ver aqui a avaliação do arcabouço fiscal, né? A respeito do pacote fiscal e da isenção, do arcabouço aqui. Qual que é? O segundo aqui, ó. Esse segundo aqui, perdão. Arcabouço fiscal avaliam que o conjunto de regras para controlar os gastos não tem nenhuma credibilidade, pouca credibilidade. Olha isso, não tem jeito, assim, tipo, não é alguma credibilidade, é pouca credibilidade ou nenhuma. Então, ninguém está confiando uma regra rígida, feita para agradar o mercado, inclusive. Só que ele permitiu, né, um pouco de aumento de gasto público em termos reais aí, se aumentar a receita, ainda tem esse condicionante. Mas não pode ter aumento de gastos aí, porque senão o Deus Mercado fica bravo, né? Se você tenta ajudar um pouco, né, o Deus Mercado aí não gosta aí muito quando acontece isso. Então, você vê aí que eu vou deixar bem claro, não vou nem chamar de mercado financeiro, que essas 105 pessoas não estão nada felizes aí com o governo Lula, que fica cada vez mais claro, né? E por quê, né? A gente tem que pensar por que não está feliz, né? Por que essas 105 pessoas não estão contentes com o governo? Eu acho que os outros pontos dessa pesquisa ajudam a gente a entender como pensam essas 105 pessoas e o que elas estão vendo ali como positivo ou negativo para a nossa economia. Porque quando a gente está falando de isenção do IR para quem ganha até 5 mil, se isso tende a prejudicar ou ajudar a economia brasileira, 85% dessas 105 pessoas responderam que isso tende a prejudicar a economia brasileira. Primeiro, eu acho que eles não entenderam nada, porque foi falado mais de uma vez, e isso foi reiterado muitas vezes, que a proposta de quem ganha até 5 mil só passa se sair o pacote completo, tem que vir com a compensação, né? O princípio da neutralidade que o Haddad tanto fala é justamente isso. Você tira ali de uma fonte de arrecadação, você precisa ter outra, sem ali aumentar o imposto, se a gente for pensar aumentar o imposto, a carga tributária, você está redistribuindo. Então, você tira dessas pessoas que ganham até 5 mil reais, porque vamos combinar, nossa tabela de imposto de renda está defasada há anos. Então, você tira a obrigatoriedade do recolhimento de imposto de renda, porque se a gente lembrar nas faixas de imposto de renda, 5 mil reais já está contemplado na última faixa de 27,5. Se você acha isso justo, se você acha que isso está certo, eu acho que é melhor você rever seus conceitos. Porque, vamos lá, 5 mil reais aqui no Brasil está na última faixa de imposto de renda, 27,5%, né, por mais que eu tenha progressividade, né, a gente tem toda aquela cascata, como se fossem potinhos que precisam ser enchidos, até você chegar ali nos 27,5%, e aí sim o que ultrapassa disso, os R$ 4.600. Só que ainda assim os 5 mil estão contemplados ali, então a gente tiraria quem hoje paga toda a cascata dos potinhos enchendo até o final, e o que ainda sobra dos R$ 4.666, porque no caso dos 5 mil ainda sobra, ainda paga os 27,5%, hoje teriam isenção de imposto de renda. Então, falar que isso vai prejudicar a economia brasileira é porque a pessoa não entendeu que isso vai ser compensado em outra fonte de arrecadação. Porque uma coisa sem a outra não vai existir. Então, por que isso prejudicaria? Por que isso seria prejudicial à economia brasileira? Eu acho que tem uma discussão que tem que ser muito mais profunda em relação a isso, quase uma análise psicológica do mercado financeiro, por que eles acham que isso tende a prejudicar
a economia, se você vai estar dando mais renda, de certa forma, livre para essa pessoa gastar, isso vai se multiplicar. Só que o mercado financeiro normalmente esquece que a gente tem esses efeitos multiplicadores na economia, que isso volta como arrecadação, como a gente estava falando. Eles esquecem de todos esses pontos porque eles partem do princípio que o governo funciona como uma empresa ou como uma casa, que é pior ainda. Mas vamos voltar para o outro gráfico, porque lá a gente tem outros tópicos que foram colocados aí em relação à isenção de imposto de renda. Então, a respeito do pacote fiscal e da isenção de IR, para quem ganha até 5 mil, uma promessa da campanha de Lula, a pesquisa mostra que 58% consideraram nada satisfatório e 42% pouco satisfatório. Também ninguém ficou satisfeito. Não gostaram. E eu acho que esse é o principal ponto para a gente entender por que tem essa reação tão negativa apostando contra o Brasil. Porque isso vem na terceira pergunta da pesquisa Quest. Disseram que, após o pacote ser anunciado, os investimentos no exterior irão aumentar. Então, 67% do mercado financeiro, ou das 105 pessoas que responderam a pergunta, falaram que, diante de todo esse pacote fiscal, eles vão aumentar os investimentos no exterior. O que isso está querendo dizer? Eles não vão estar comprados em Brasil, como eles mesmos falam. Eles vão apostar contra o Brasil. Eles vão tirar o dinheiro daqui e colocar em investimentos no exterior, porque vai trazer mais segurança. Porque aqui está o quê? Aqui está com risco fiscal. Então, diante desse risco fiscal, nosso risco país está aumentando muito. Então, deixa eu me proteger em outro investimento no exterior. É isso que o mercado está falando. Então, ele vai apostar contra o Brasil aqui, se ele tiver possibilidade, 67% vão fazer isso. 30% vão manter os investimentos no exterior e só 3% vão diminuir. Isso está mostrando que praticamente 97% do mercado financeiro, dessas 105 pessoas, pretendem ou manter ou aumentar os investimentos no exterior, tirando dinheiro daqui. Isso fortalece não só dólar, mas também é uma forma de você mostrar um descontentamento, porque você está tirando dinheiro do Brasil falando, não acredito nesse projeto, por mais que fosse uma promessa aí de campanha. Então a gente começa a ver, né, quando a gente olha essa pesquisa, como realmente pensa o mercado financeiro em relação a esses tópicos, a esses aspectos, e só 3% diminuiriam os investimentos no exterior, então só 3% das pessoas teriam ali uma visão um pouco diferente do pacote fiscal. Né? Então, o que a gente tira disso? O mercado não gostou, ele está contrariado, ele está desagradado, não foi a contento dele, e ele vai sim apostar contra o Brasil, ele vai sim tirar o dinheiro daqui e ele vai colocar em outros investimentos, em tese, para se proteger, mas também para fazer pressão. Porque se a gente tem um dólar a R$6, ele está fazendo pressão cambial. Se ele joga a taxa de juros futura para 14%, ele está fazendo pressão por juros futuros também. Isso diminui o apetite pelo risco, isso tira dinheiro das empresas, por exemplo, na Bolsa. Isso tira dinheiro, se a gente for pensar, desvaloriza nosso real e deixa tudo mais caro em dólar, se a gente for pensar. Então, o mercado ele tem os seus instrumentos de pressão, a gente sempre fala do famoso garoto de recados, boletim focus, mas ele tem uma série de instrumentos que ele consegue fazer isso e ele vai mostrar essa insatisfação que foi mostrada nessa pesquisa aqui por resposta nas negociações e no mercado financeiro também, naquelas negociações que a gente vê todo dia aqui no giro de mercado. Dólar subindo, juros futuros subindo, bolsa caindo. Então, ele vai mostrar toda essa insatisfação dessa forma e não só em pesquisa. Porque se fosse só falar e não gostei, tá tudo bem. Só que isso vai chegar no âmbito financeiro e vai acabar prejudicando as pessoas direta ou indiretamente. Falando no pacote mesmo, ele vai ter que passar pelo Congresso e a gente teve dois desses assuntos do pacote, né, foram aprovados aí nessa quarta-feira, né? Então, você teve aí que a parte do salário mínimo e a parte do BPC aí conseguindo ganhar a questão da urgência, né? Então, vai tramitar mais rápido na Câmara, né? Só que aí a gente vê aí que uma coisa que já estava meio claro em relação a isso, né? Que é assim, os temas que vão mais ferrar o trabalhador vai passar rápido. O salário mínimo, você ter a trava do salário mínimo, aí não teve problema. A revisão do BCP também não teve problema. Sabe quem que ficou no meio do caminho e não conseguiu aí ganhar o pedido de urgência? Os super salários. E hoje já foi juiz lá reclamar e chorar em rádio aqui grande de São Paulo, aí falando que, coitado dos juízes, que eles têm que fazer o trabalho de 3, 4 juízes, então por isso que eles merecem ganhar essas horas extras, esses penduricários aí que chegam a R$200 mil. Meu amigo, se você ganha R$200 mil por mês, você está reclamando que o seu fim de semana é prejudicado, você não tem que ter fim de semana mesmo. Você tem que trabalhar na 6x1, cara. Se você ganha
se você ganha R$200 mil por mês, você está fazendo mais do que a sua obrigação. Não é um coitado que ganha um salário mínimo que tem que trabalhar na 6x1, é você que tem que trabalhar na 6x1. O cara tinha que trabalhar na 4x3 enquanto você você não ganha mais, então trabalha mais, amigo. Não é isso, é meritocracia, não é isso que você defende? Ah, não, mas vai ficar difícil tal, eu não vou sobreviver com R$45 mil por mês. Ah, faça-me o favor, né? Mas voltando em relação a tudo isso, depois desse momento pistola aí que eu acabei dando aí sem querer, a gente tem então que vai estar ficando claro aí que vai ter que negociar bem com o Congresso, né? A gente sabe como que funciona a negociação com o Congresso, para passar temas como os militares, que nem ainda foi para a mesa, para passar a questão dos supersalários. Eu acho que a mais espienta de todas vai ser justamente a questão aí de você colocar travas nessas emendas parlamentares, né, Débora? Exatamente. Vai sofrer... Nossa, me fugiu a palavra. É isso, gente, estou cansada. Vai ter resistência, era isso que eu queria. Vai ter resistência do Congresso, sim. Muitos parlamentares já estão falando sobre esse assunto, né? E principalmente, então a gente aprova a isenção sem aprovar ali o outro lado da taxa progressiva de 7,5% a 10% em relação a quem ganha mais de 50 mil. Então eles já falaram, a gente pode passar um sem o outro. Não, não pode passar um sem o outro. Mas são projetos que vão sofrer muita resistência, mas agora ficou no colo do Congresso. Então o Congresso vai precisar votar tudo isso. E algo que já foi colocado ali de amplo conhecimento de todo mundo, porque foi um pronunciamento da TV, então está todo mundo sabendo. O que falta, eu acho, é posicionar também. E falar, olha, quem vai votar isso agora é o Congresso. Isso está na mão deles e eles vão ter que decidir se você tem ou não isenção de 5 mil. E eu acho que quem se posiciona contra tem que também ser exposto. Está se posicionando contra. Por quê? Então, eu acho que a gente tem que sim fazer essa discussão. Mas vamos para uma outra discussão agora envolvendo a nossa querida mídia hegemônica tradicional, que não se decide, né? Primeiro, não se decide. Por quê? Na semana passada, no finzinho da semana, na verdade foi no fim de semana, saiu uma matéria da Folha de São Paulo colocando exatamente essa manchete que vocês vão ver aí daqui a pouco. Salário mínimo subiria para R$ 5.525 com revisão do PIB, mas nova regra propõe limitar o reajuste. Então vamos lá, Folha, se decide, tá? Decida-se, Folha, porque ou você é a favor da valorização do salário mínimo ou você não é. Porque quando está na hora de jogar nas costas da valorização do salário mínimo a inflação, são os primeiros a correr para isso. Então vai lá e fala, não, porque os salários estão subindo muito, isso vai gerar inflação. A gente cansou de ver, não só a Folha, como outros veículos de mídia tradicional aí falando sobre isso. Então, primeiramente, era porque o trabalhador estava ganhando demais e ele era uma possível causa de inflação. Agora que vai ter essa limitação dentro do arcabouço fiscal, e aí pode ser que não suba, né? Na verdade vai subir menos, porque se a gente tiver um PIB acima de 3%, você tem as limitações entre 0,6% e 2,5%, isso traria um reajuste menor do que se fosse pela regra antiga do PIB. E aí a Folha coloca essa matéria dizendo que poderia subir para 1.525, mas depois de condicionar isso ao arcabouço, aí vai ser menor. Então, trabalhador, você vai ganhar menos no salário mínimo, olha só. Então, ou eles são a favor ou eles são contra, os dois não dá. E aí a gente vê esse tipo de notícia que é o quê? Para deixar o trabalhador bravo. Então, ele vai deixar o trabalhador bravo, enquanto ao mesmo tempo ele deixa ali a cena para o mercado falando de inflação, e aí ele joga, sim, contra tudo isso. André, quer falar alguma coisa dessa linda manchete que a gente trouxe nessa manhã? É que eles usam as palavras bonitas e eles sabem usar as palavras para deixar o cara confuso, porque assim, ele fala, o grande problema da economia brasileira hoje é porque você tem o gasto público, ele é crescente, né? Daí ele fala assim, mas ele não explica que o gasto público é crescente porque tem reajuste real do salário mínimo. Daí ele faz o quê? Ele vai lá, ataca o gasto público crescente, daí o cara acha que o gasto público crescente porque a máquina está inchada, tem muito funcionário público, o juiz ganha muito, só que esconde que, na verdade, o que ele está falando é porque você tem aposentadoria atrelada em salário mínimo crescendo em termos reais, então ele esconde essa parte, então ele fala bonito. Aí, na hora de bater, quando ele precisa bater, ele vai lá e fala, gente, o salário mínimo vai subir menos aí porque o Haddad colocou aí essa limitação, então a culpa é do Haddad. Eu não pedi nada, tá, gente? Eu só pedi para você reduzir a aceleração do gasto público. Como?
deixa pra lá, né? Deixa pra lá, acho que é mais fácil, né? Mas vamos falar do nosso querido anarcocapitalista, Milei, né, que é a popstar agora das manchetes econômicas essa semana, em semana de pacote do Haddad aí, que propôs um corte de gastos, mas também propôs que o andar de cima pagasse uma parte da conta. Aí ele vai lá e fala, Milei exorciza os contras e empilha troféus na economia às vésperas de fazer um ano de governo. Quais são esses troféus que ele conseguiu? Ele conseguiu superávit, mas ele conseguiu uma inflação acima de 200% ao ano. Ele conseguiu que a fome na Argentina chegasse a 52% da população, ou seja, 52% da população está na pobreza. Ele conseguiu fazer com que a economia caísse 3,3%. Então, esses são os troféus que o Milei está conseguindo. O que a Folha está falando aqui para vocês é o seguinte, que para ter o superávit fiscal, você vê que lá eles ignoram a questão da Argentina, tem uma inflação aí que... Nossa, a deles é 200% ao ano, a nossa que está estourando, né? Parece que a gente voltou aos anos 80, né? Com uma inflação de 4,50, 4,5 no ano, né? Parece que a gente voltou à época do Plano Cruzado, mas não, é só 4,50. Mas a de 250% ao ano lá não tem problema, né? A inflação mensal dos caras é a mesma que a gente tem no ano, mas não temos problemas em relação a isso. Mas lá eles foram lá e estão simplesmente falando, mas ele está conseguindo superávit fiscal. Olha que beleza, as contas estão em dia. E as contas estão em dia porque ele parou de pagar as pessoas. Simplesmente isso, ele está dando calote nas pessoas, falando, não vou pagar, eu vou cortar tudo isso, vou acabar com a máquina pública. É isso que o mercado quer. Por isso que ele está agradando tanto. Não importa, o mercado quer que você passe fome, o mercado quer que você não tenha aumento de salário, o mercado quer que você tenha um emprego mais degradante possível. O mercado não está ligando nem para crescimento econômico, ele só está ligando para que tenha superávit, para que garanta o rentismo dele, Débora. Parece que o mercado gosta de calote, desde que não seja com ele, né? Parece que o mercado gosta de calote, porque quando a gente teve todo aquele não pagamento dos precatórios aqui no Brasil, que acabou sobrando para o governo seguinte, e por isso também a gente teve um gasto aí, né, que acabou sendo maior do que esperava, porque tinha que pagar os precatórios do governo anterior. Parece que o mercado gosta, desde que não seja com ele, né? Se for para a população, aí tudo bem. Mas, quando a gente olha essa matéria do Estadão em relação ao Milei, tem um ponto muito interessante, né, que não está na manchete, mas está na submanchete, assim, no subtítulo, falando assim, na contramão de governo Lula, Milei consegue ter corte, consegue ir para frente, é uma coisa assim, acho que é os troféus mesmo, com corte de gastos. Que mensagem isso está querendo passar? Que parece que a Argentina está super bem, né? Não parece que a Argentina teve queda de 3% do PIB no último trimestre, não parece que a Argentina está com a inflação que está, não parece que a Argentina está... Porque eu só vejo esses troféus, que para mim não são nada positivos. É um PIB que está encolhendo, que está negativo há um tempão. É uma inflação que ainda está galopante. É mais de metade da população de argentinos na pobreza. Não sei que troféus são esses, mas o único ponto que a gente vê olhando é realmente para o superávit que o André falou. E ainda colocam na contramão do governo Lula, quase querendo contrapor, como se, nossa, olha como fazer o corte de gastos é bom, porque o Milei está empilhando troféus na sua estante. Para mim, ele está empilhando fome, ele está empilhando miséria, ele está empilhando, condenando todos esses argentinos a viverem com fome, com pobreza, com miséria. Então, para mim, é isso que ele está empilhando. A gente poderia até falar outras coisas aqui, mas isso está sendo louvado. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, né, toda essa discussão em relação ao arcabouço fiscal aqui, a gente tem uma mídia louvando o Milei o tempo todo. E aí a gente consegue entender como pensam justamente essas pessoas e por que elas reagiram tão mal também em relação ao pacote de gastos. Porque a gente vê todo o fio condutor que vem lá, desde a pesquisa Quest, passa por essa questão da urgência ou não, o que é urgente ou não, como vai votar ou não o Congresso, fala do salário mínimo e chega um Milei louvado aí no final, que está colocando todo mundo na pobreza, entregando superávit à custa do quê? Né? Então, parece que tudo isso chega nessa construção justamente aí para reforçar que a gente deveria fazer o mesmo aqui no Brasil. Né? Porque quando se fez várias coisas aqui no Brasil, ninguém falou em risco fiscal. Né? Quando a gente teve calote, ninguém falou de precatório, ninguém falou em risco fiscal. Quando a gente teve ali aquela canetada do ICMS, que tirou uma fonte de arrecadação importante dos estados, ninguém falou em risco fiscal. Então, assim, né, também é fiscalismo seletivo, é superávit seletivo, enfim. Então eu vou parar por aqui, porque senão daqui a pouco a gente invade o rolê. Sim, exatamente. Então vamos chamar a nossa audiência aqui
para comemorar com a gente o Noam Chomsky Day, né? O dia de Noam Chomsky, né? Todo dia 8 de dezembro é comemorado no mundo nessa data, e a gente vai passar aqui para vocês aí o Cinema ICL, como uma exibição especial e única do filme Utopia Tropical, né? Um filme aí que fala sobre que é um diálogo entre o Noam Chomsky e o Celso Amorim sobre a esquerda na América Latina. É imperdível, gente. 8 de dezembro, 8 horas da noite do domingo. Entra aqui em seriemercado.com.br aí para assistir esse documentário, e logo depois tem uma entrevista aí do Leandro Demore com o diretor aí desse documentário. Então, gente, não perde tempo, já entra aqui em seriemercado.com.br e vamos ver esse filme. E antes que exorcizem a gente aqui do estúdio também, vamos entregar para o Rolê ICL, que fica agora na sequência com o William Deluca, não, com o William Deluca, com a Roberta Garcia, hoje é quinta-feira, é verdade, com a Roberta Garcia e com o Guga Noblar, e a gente volta amanhã para trazer os principais pontos para vocês. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. We have to do this for the security of the world. What's good for the United States is good for the world. Okay? That's the justification. Se você pegar qualquer governo brasileiro, democrático e popular, mais para o lado popular, você vai ver que houve várias tentativas de golpe, até que chega uma que dá certo. Can borrow Mark Twain's famous phrase, history doesn't repeat, but sometimes rhymes.